Olá! Na aula de hoje, nós iremos falar de um tema extremamente importante, que são os resistores. Resistores são componentes ou dispositivos eletrônicos que oferecem resistência à passagem da corrente contínua. Quando nós formos falar de corrente alternada, nós vamos chamar de impedância, que tem um outro conceito, que é um número complexo. Não vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, tá? Então não trataremos de impedância, que está ligada ao conceito de corrente alternada. Nós vamos falar de resistência, e pode ser expresso por um número real. Devo informar que esse vídeo ele se destina a aluno do ensino médio regular, não se destina a aluno de cursos técnicos. Por isso a nossa abordagem será superficial. Nós não nos aprofundaremos no tema, porque já fugiria do programa do Enem. Tá? Então não vamos falar de componentes eletrônicos de uma forma aprofundada. É importante que se diga que existe diferença entre resistência e resistor. A resistência ela é uma propriedade elétrica, uma grandeza elétrica, que tem como unidade o ohm, enquanto que o resistor é um componente, é a peça, é o dispositivo que você compra na loja quando você quer repor uma peça que foi queimada. Tá? Então, repetindo, resistência é uma grandeza elétrica. Eu não pego na resistência, eu pego no resistor, que é a peça. Tá certo? Então nós mostraremos alguns tipos de resistores e falaremos sobre a sua aplicação. Nós podemos dizer de uma forma bem simples que o resistor é um dispositivo que produz o efeito Joule, e também ele limita a passagem da corrente elétrica. Então ele tem duas funções distintas e extremamente importantes. O que é o efeito Joule? Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, o atrito entre os elétrons que fluem pela corrente com a estrutura do material, esse atrito provoca um calor. E esse calor ele é utilizado para muitas finalidades, para o funcionamento de muitos equipamentos, que nós mostraremos na sequência do vídeo. Há equipamentos de uso domésticos, como por exemplo ferro de passar roupa, ferro de solda, pistola de silicone, chapinha para cabelo, secador de cabelo. Ou seja, existe uma infinidade de equipamentos de uso doméstico que utilizam o efeito Joule. Sanduicheira, cafeteiras, fogão elétricos. Se nós formos falar, nós vamos passar o dia inteiro falando o nome de equipamentos. Existem também os equipamentos de uso industrial, como estufas para secagem de tintas de automóveis, fornos elétricos de uso na siderurgia. Ou seja, a aplicação é enorme. Só que o efeito Joule ele é uma faca de dois gumes. Tanto ele é útil para o nosso uso, como ele pode ser prejudicial, provocar sérios problemas. E quando causa problemas? Quando, por exemplo, alguém sem formação adequada resolve fazer uma instalação elétrica e não sabe dimensionar os cabos da instalação elétrica, os fios elétricos, e começa a ligar indiscriminadamente equipamentos. Vai chegar um momento que o fio não vai suportar a quantidade de amperagem que por ele irá circular. E o fio irá esquentar devido ao efeito Joule. E isso promove aquecimento do fio, que pode provocar um incêndio. De forma que a grande maioria dos incêndios que acontecem em prédios, tanto residenciais como comerciais, de uma forma geral, é provocado pelo efeito Joule em instalações elétricas mal dimensionadas.
É por isso que existem os disjuntores, que é justamente para proteger uma sobrecarga. E evitar que o efeito Joule provoque um incêndio numa instalação elétrica e, por consequência, no prédio, que pode até custar vidas humanas, porque os resultados de um sinistro às vezes são muito sérios. Quanto aos tipos de resistores, nós podemos classificar os resistores em dois tipos. Os resistores de valores fixos, cujo valor já vem de fábrica e eles são inalterados. E existem os resistores variáveis. Entre eles nós temos o trimpote e nós temos o potenciômetro. O potenciômetro, que é muito conhecido, ele geralmente tem um cabo onde o usuário pode tocar e girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. E nisso ele consegue manipular, mudar o valor do resistor. Uma aplicação muito comum de um resistor variável é quando você, por exemplo, quer aumentar ou você quer diminuir o volume de um som de um equipamento. Você está no carro, por exemplo, você quer aumentar ou diminuir o som do carro, você utiliza um potenciômetro, ou da sua televisão. Mesmo que você utilize o controle remoto, na verdade você está mexendo no valor de um resistor. Quando você mexe no brilho, no contraste, você está alterando o valor de um resistor. Antigamente você pegava manualmente, girava com a mão. Hoje você faz através de um controle remoto que utiliza onda eletromagnética. Mas no fundo o processo é o mesmo. Quando você compra um resistor, você tem que informar o valor que você deseja. Mas existem os valores que são dito valores comerciais. Você não encontra resistor de todos os valores. Mas você pode, através do que a gente chama associação, conseguir o valor que você deseja. Existem dois tipos de associação de resistores: associação em série e associação em paralelo, ou até associação mista, quando você combina esses dois tipos de associação.